Ele estava sentado na sala de cinema escura, observando a tela com olhos que ardiam de ambição. Era apenas um garoto de 12 anos em uma cidade fria e cinzenta, mas sua mente fervilhava de energia. A maioria das crianças naquele cinema gritava pelo cantor no palco, mas aquele garoto estava planejando. Ele observou o homem de jaqueta rosa rebolando e teve um pensamento tão ousado que mudaria a história da música. Olhou para o rei do pop britânico e disse para si mesmo: "Eu consigo fazer melhor do que isso." Aquele garoto era George Harrison. O homem na tela era Cliff Richard. E esta é a história de uma guerra secreta de 50 anos que finalmente terminou da maneira mais bela possível. Para realmente entender essa rivalidade, precisamos observar como era a Inglaterra na década de 1950. Não era o lugar colorido e barulhento que conhecemos hoje. Era uma época em preto e branco, onde as cidades ainda eram amontoados de tijolos destruídos pela guerra. Adolescentes ainda não existiam de fato. Você era uma criança de calças curtas e de repente se tornava um adulto de terno cinza, sem nada de emocionante entre esses dois extremos. O rádio era entediante, tocava músicas lentas e sem graça, daquelas que sua avó gostava de ouvir enquanto tricotava. Era um mundo quieto e monótono, à espera de uma faísca. Essa faísca veio de um jovem chamado Harry Webb. Ele decidiu que não queria mais ser Harry. Mudou de nome, penteou o cabelo para trás com gel e vestiu uma jaqueta rosa-choque que parecia ter vindo de outro planeta. Tornou-se Cliff Richard. Quando lançou sua música Move It, em 1958, foi como uma bomba explodindo em uma biblioteca. De repente, a juventude britânica tinha seu próprio herói. Foi a primeira vez que um cantor britânico soou como as verdadeiras estrelas do rock and roll americanas. Ele era perigoso, ele era empolgante, e instantaneamente se tornou o Elvis inglês. O próprio John Lennon disse mais tarde que, antes de Cliff Richard e Move It, não havia nada que valesse a pena ouvir na Inglaterra. Cliff era o rei. Ele estava na televisão, nos filmes e vendia milhões de discos. Apoiando-o estava uma banda chamada The Shadows. Eles eram os caras mais descolados de Londres, com ternos combinando e passos sincronizados, tocando guitarras Fender Stratocaster que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Na cidade de Liverpool, um jovem George Harrison assistia a tudo. Estava hipnotizado, mas também era crítico. Ele não queria ser apenas um fã na plateia, queria ser o cara no palco. Décadas depois, George admitiu a verdade sobre aquela noite no cinema. Ele não sonhava em ser Cliff, sonhava em derrotá-lo. Ele se lembrava de pensar em grandes lanchas e ilhas tropicais para escapar do frio e da escuridão de Liverpool. Ele não via Cliff Richard como um deus, mas como um alvo. Isso demonstra a chama que ardia dentro de George Harrison desde criança. Ele olhava para a maior estrela do país e não via perfeição. Ele via algo que poderia aprimorar. Para entender por que George queria superar Cliff, é preciso compreender o poder das sombras. Cliff era o cantor, o rosto nos cartazes, mas as sombras eram o som. Elas eram lideradas por um homem chamado Hank Marvin, que usava óculos grandes e grossos e tocava uma guitarra vermelha que parecia uma nave espacial. Todo garoto na Inglaterra queria ser Hank Marvin. Ele não apenas dedilhava acordes, ele fazia a guitarra cantar com um som limpo, ecoado e preciso. Os Shadows começaram em um porão minúsculo e abafado chamado Two Eyes Coffee Bar, em Londres. Não era um clube chique, era um lugar quente e esfumaçado, onde o suor pingava do teto. Mas foi o berço do rock and roll britânico. Cliff Richard e os Shadows se tornaram uma banda. Eles moravam juntos, davam festas juntos e dominavam as paradas musicais com sucessos como Living Doll. Eram uma equipe, uma gangue e pareciam imbatíveis. George Harrison observava cada movimento deles. Ele aprendia cada nota que Hank Marvin tocava. Se você ouvir os primeiros trabalhos de George na guitarra, poderá ouvir a influência de The Shadows em cada acorde. Ele copiava o estilo deles, o eco e a melodia. Mas ele queria ir além. Cliff e The Shadows eram refinados e seguros. Eles se curvavam para o público ao final de cada música. Eles sorriam para as câmeras. Eram o tipo de garotos que sua mãe gostaria que você levasse para casa para o chá. George não queria se manter na zona de conforto. Ele queria ser autêntico. Queria ser mais bruto, mais durão e mais barulhento. Queria pegar aquele som polido e sujá-lo um pouco. A batalha entre Cliff e George não foi travada em um campo de batalha ou em um campo de futebol. Foi travada nos corredores de um grande prédio branco em Londres chamado Abbey Road Studios.
Esta era a fábrica onde os sucessos eram produzidos. E por muito tempo, Cliff Richard sentiu que o estúdio lhe pertencia. Ele gravava lá desde 1958. Conhecia todos os porteiros pelo nome. Conhecia as senhoras que serviam o chá e os biscoitos. Sabia exatamente quais tábuas do assoalho rangiam no Estúdio 2. O Estúdio 2 era o melhor cômodo. Era grande, com teto alto e tinha o som perfeito para rock and roll. Cliff Richard estava sempre no Estúdio 2, era sua segunda casa. Mas em 1962, tudo mudou. Uma nova banda de Liverpool chegou. Eles eram barulhentos. Eles tinham cortes de cabelo engraçados que cobriam suas testas. E estavam prontos para dominar. Eram os Beatles. No início, Cliff não levou os Beatles a sério. Por que levaria? Ele era o rei e eles eram ninguém do norte. Cliff admitiu mais tarde que ria quando as pessoas lhe perguntavam sobre os Beatles. Ele fez uma piada da qual provavelmente se arrependeu por anos. Disse, acho que eles não vão conseguir, e afirmou que o nome deles soava como algo que se pisa, como um inseto. Ele os descartou como insetos. Ele achava que era uma moda passageira, mas a piada foi para ele. Os Beatles começaram a dominar Abbey Road. Começaram a reservar o Estúdio 2 por semanas a fio. Cliff se viu expulso de sua sala favorita. Havia uma guerra educada, porém tensa, nos corredores. Um dia, Cliff encontrou Paul McCartney, que reclamou que toda vez que os Beatles ligavam para o estúdio para reservar um horário, Cliff já estava lá. Cliff rebateu, dizendo que toda vez que ele ligava, os Beatles estavam lá. Foi uma briga bem britânica. Sorrisos educados na superfície, mas por baixo havia uma tensão real. Os Beatles estavam roubando seu tempo de estúdio, seus engenheiros e sua coroa. George Harrison caminhava por aqueles corredores com um sorriso irônico. Ele era o garoto que dizia que podia fazer melhor. E agora ele estava entrando no território de Cliff e tomando conta. Os Beatles não roubaram apenas o tempo de estúdio de Cliff, eles roubaram seu som. Em 1961, antes de se tornarem mega estrelas, eles gravaram uma faixa instrumental chamada Cry for a Shadow. É uma música muito especial porque é a única faixa acreditada a George Harrison e John Lennon juntos. Mas veja o título, Cry for a Shadow. Era uma mensagem direta. Era uma homenagem às sombras, mas também parecia uma provocação. Naquela faixa, George tocou exatamente como Hank Marvin. Ele usou o eco, a alavanca de vibrato e o estilo preciso de palhetada. Ele estava mostrando a Cliff e aos Shadows que sabia jogar o jogo deles. Ele estava dizendo, vejam, eu consigo fazer exatamente o que vocês fazem. Foi uma demonstração de força. Era George exibindo suas habilidades para os mestres. No entanto, os Beatles não permaneceram nessa sombra por muito tempo. Eles evoluíram. Abandonaram os ternos cinza combinando e os passos de dança sincronizados. Começaram a usar suas próprias roupas e a deixar o cabelo crescer. Eles começaram a escrever suas próprias músicas sobre suas próprias vidas. Isso ampliou a distância entre eles e Cliff. Cliff era um cantor que dependia de compositores para criar sucessos. Ele precisava de uma banda para tocar para ele. Os Beatles eram uma unidade autossuficiente. Eles compunham as músicas, tocavam os instrumentos e cantavam as harmonias. Essa independência os tornou imparáveis. E Cliff assistia a tudo com crescente temor. Cliff Richard estava apavorado ao ver os Beatles ascenderem. Ele não sentia apenas inveja, estava com medo pelo seu futuro profissional. Ele admitiu em sua autobiografia que sentiu um frio na espinha ao ouvi-los no rádio. Ele percebeu que não era mais a única grande estrela no céu. O sol estava se pondo sobre seu império e um novo dia estava amanhecendo para os Beatles. Ele teve que lutar pela sua vida. Não podia mais se acomodar com seus antigos sucessos. Precisava fazer filmes melhores, então filmou Summer Holiday. Precisava gravar músicas melhores. A rivalidade o impulsionou a trabalhar mais do que nunca. Se os Beatles nunca tivessem existido, Cliff poderia ter se acomodado. Poderia ter desaparecido na história, mas como George Harrison e seus amigos estavam em seu encalço, Cliff teve que continuar correndo. Enquanto Cliff tentava ser a estrela pop perfeita, George corria em uma direção diferente. Ele estava tentando escapar da vida de estrela pop para se tornar um verdadeiro artista. Apesar da competição, eles não eram inimigos que nunca se falavam. Viviam no mesmo mundo, compartilhavam amigos e até mesmo funcionários. E uma noite, esse mundo compartilhado levou a uma colaboração secreta.
Existe uma conexão secreta entre eles que aconteceu durante a gravação de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o álbum que mudou o mundo, em 1967. Uma das canções mais belas e tristes desse álbum é She's Leaving Home. A música conta a história de uma garota que foge de casa com uma bela harpa e um arranjo de cordas. Os Beatles estavam trabalhando em ritmo acelerado e caótico durante essas sessões. Certa noite, eles estavam prontos para gravar as cordas de She's Leaving Home, mas seu engenheiro de som habitual, Geoff Emerick, não estava disponível. Ele estava ocupado ou viajando. Os Beatles não queriam esperar, queriam gravar imediatamente. Então, quem apareceu para salvar o dia? Um homem chamado Malcolm Addy. E quem era Malcolm Addy? Ele era o engenheiro de som do Cliff Richard. Era ele quem fazia os discos do Cliff soarem tão limpos e perfeitos. Ele entrou em cena e mexeu nos botões para os Beatles. É um pequeno detalhe, mas mostra o quão próximos eram os seus mundos. Eles usavam os mesmos ouvidos, a mesma tecnologia e as mesmas pessoas. George Harrison estava no estúdio ouvindo o som que o cara do Cliff Richard estava criando. Isso prova que, apesar da rivalidade, todos faziam parte da mesma família Abbey Road. Quando os Beatles se separaram em 1970, foi uma época amarga. Eles estavam se processando, gritando uns com os outros e, de modo geral, infelizes. George Harrison escapou da loucura gravando sua obra-prima solo, All Things Must Pass. Era um álbum triplo repleto de canções espirituais profundas sobre Deus e a vida. Mais escondida no terceiro disco, que era basicamente improvisações, havia uma faixa curta e estranha chamada It's Johnny's Birthday. George a gravou como um presente de aniversário de 30 anos para John Lennon. Era para ser uma homenagem divertida e descontraída. Mas a melodia não era nova. George não a compôs. Ele a roubou diretamente de Cliff Richard. A melodia era da música Congratulations, o grande sucesso de Cliff Richard em 1968. Congratulations foi a música que Cliff cantou no festival Eurovisão da Canção. Era brega, cativante e conhecida no mundo todo. Por que o descolado e espiritual George Harrison cantaria uma música de Cliff Richard? Isso prova que a música de Cliff estava na cabeça de George. Não dá para escapar de uma melodia assim. George estava brincando, zombando de Cliff sobre sua música pop, mas também reconhecendo que Cliff era uma parte inegável da cultura britânica. Era uma brincadeira amigável. No entanto, essa pegadinha acabou causando problemas para George. Ele achou que era apenas uma piada, mas os compositores de Congratulations, Bill Martin e Phil Coulter, não acharam graça. Eles alegaram violação de direitos autorais e processaram George por usar a melodia sem permissão. Foi uma reviravolta engraçada. George, tentando ser atrevido, acabou pagando caro por isso. Ele teve que dar a eles créditos de composição e royalties em seu álbum. Isso ligou George Harrison e Cliff Richard para sempre no vinil. Mesmo no maior álbum solo de George, ele não conseguiu escapar da sombra de Cliff. Conforme a década de 1970 se aproximava, ambos buscavam algo maior do que a música. Ambos haviam alcançado fama e fortuna, mas sentiam um vazio interior. Ambos encontraram Deus, mas de maneiras muito diferentes. Cliff Richard encontrou Jesus. Em 1966, ele fez algo chocante para uma estrela do rock. Ele se levantou em um comício e disse ao mundo que era cristão. Estrelas do rock deveriam ser selvagens, bebendo álcool e destruindo quartos de hotel. Não deveriam ir à igreja e ler a Bíblia. As pessoas riram de Cliff, chamaram-no de fraco, chamaram-no de chato. A imprensa o ridicularizou implacavelmente, mas Cliff não se importou. Ele começou a cantar músicas gospel e a falar com estudantes sobre sua fé. Ele arriscou sua imagem de descolado por suas crenças. George Harrison foi para o leste. Encontrou sua espiritualidade na Índia. Ele se apaixonou pelo hinduísmo e pelo movimento Hare Krishna. Começou a usar vestes, a entoar mantras e a cheirar a incenso. Aprendeu a tocar sitar com Ravi Shankar. As pessoas também riam de George. Chamavam-no de o quieto que tinha enlouquecido. Zombavam de seus cânticos. Contudo, em espírito, Cliff e George eram irmãos. Foram as únicas duas grandes estrelas do rock de sua geração que tiveram a coragem de colocar sua fé acima da fama. Em um mundo cheio de drogas e excessos, ambos falavam sobre a alma. Ambos buscavam paz em uma indústria caótica. Podiam usar nomes diferentes para Deus, mas trilhavam caminhos paralelos.
Havia uma pessoa que amava os dois e unia seus mundos: Olivia Newton-John. Ela era a bela cantora australiana que se tornou uma estrela mundial com o filme Grease. Cliff Richard a adorava. Eram melhores amigos. Apareciam juntos em programas de TV constantemente e cantavam duetos belíssimos como Suddenly. As pessoas sempre acharam que eles deveriam se casar, mas eles permaneceram almas gêmeas e melhores amigos. Cliff ajudou a lançar a carreira dela no Reino Unido, convidando-a para seu programa. Mas Olivia também tinha uma enorme dívida com George Harrison. Em 1971, Olivia teve seu primeiro grande sucesso internacional com a música If Not For You. Essa música foi escrita por Bob Dylan. No entanto, Olivia não baseou sua versão na versão acústica original de Dylan, mas sim na versão de George Harrison. George havia gravado If Not For You para o álbum All Things Must Pass, usando um som de guitarra slide muito específico. Olivia pegou o arranjo de George, seu estilo e sua vibe e transformou em um sucesso. Isso criou um fascinante triângulo de amizade. Cliff e Olivia eram melhores amigos, e Olivia cantava as ideias musicais de George. Todos eles eram sobreviventes da indústria da música, navegando pela fama e encontrando equilíbrio em seus círculos sociais em comum. Provavelmente frequentavam os mesmos jantares, compartilhavam as mesmas histórias e entendiam a pressão singular de ser uma estrela do rock. Em meados da década de 1980, a história do rock britânico convergiu em um musical grandioso chamado Time. Foi criado por Dave Clark, do Dave Clark 5, outra banda rival dos anos 60. Dave Clark escreveu um espetáculo de ficção científica alucinante sobre uma estrela do rock no espaço que precisa defender a Terra. Era enorme, caro e contava com uma cabeça holográfica gigante de Laurence Olivier. E quem era a estrela? Cliff Richard. Cliff interpretava o deus do rock, balançando-se em escadas e cantando hinos grandiosos em um traje prateado futurista. Para o álbum do musical, Dave Clark contou com a colaboração de todos os seus amigos lendários. Ele conseguiu Freddie Mercury do Queen, conseguiu Stevie Wonder e conseguiu Julian Lennon, filho de John Lennon. Embora George Harrison não cantasse no álbum, sua presença era sentida. O fato de Julian Lennon, filho do homem que um dia desprezou Cliff, agora cantar ao lado dele, demonstrava como as gerações haviam se unido. As antigas rivalidades estavam se dissipando. Cliff provou naquele musical que não era apenas uma relíquia dos anos 50. Ele ainda conseguia se igualar às maiores vozes da história do rock. George, observando tudo de fora da indústria, certamente respeitava a resistência de Cliff. George sabia o quão difícil era o mundo da música. Sabia como a imprensa tentava derrubá-lo. Ver Cliff ainda de pé, liderando um grande espetáculo no West End, certamente lhe rendeu um aceno de respeito do besouro silencioso. Quando tudo parecia estar em paz, uma história chocante surgiu alguns anos atrás. As manchetes afirmavam que Cliff Richard havia atacado os Beatles, chamando-os de horríveis e desafinados. Os fãs ficaram furiosos. Como Cliff se atreveu a dizer aquilo sobre os Fab Four? Parecia amargo, parecia invejoso. Mas quem conhecia Cliff sabia que ele não estava sendo maldoso, ele estava sendo técnico. Cliff sempre defendeu os Shadows. Ele sempre afirmou que, nos primórdios, antes dos Beatles se tornarem ídolos, os Shadows eram músicos melhores. E, tecnicamente, ele estava certo. Quando os Beatles começaram, eles eram uma banda de bar, crua e enérgica. Tocavam com paixão, mas cometiam erros. Às vezes, eles desafinavam. Os Shadows, por outro lado, eram perfeccionistas. Afinavam suas guitarras com precisão, tocavam cada nota com clareza. George Harrison sabia disso melhor do que ninguém. Era exatamente por isso que ele queria melhorar. Ele via a perfeição dos Shadows e queria alcançá-la. Cliff não estava sendo maldoso, ele estava lembrando ao mundo que, antes da Beatlemania, existia a perfeição profissional dos Shadows. Ele estava defendendo sua banda, assim como George teria defendido a sua. Em seus últimos anos, George Harrison se isolou do mundo. Comprou uma gigantesca mansão gótica chamada Friar Park, em Henley-on-Thames. Era um castelo com cavernas, lagos subterrâneos e gárgulas, mas George não se importava com a casa suntuosa. Sua verdadeira paixão era o jardim. Passava os dias plantando árvores, cavando na terra e projetando paisagens. Amava seu jardim mais do que amava sua guitarra. Costumava dizer que se sentia mais perto de Deus no jardim do que em qualquer outro lugar. Ele não era mais uma estrela do rock, era jardineiro. Cliff Richard também encontrou paz na natureza. Comprou um vinhedo em Portugal.
Passava o tempo observando as uvas crescerem e produzindo vinho. É poético que esses dois rapazes da cidade, que passaram a juventude berrando em microfones e desviando de fãs histéricos, tenham encontrado o silêncio na terra. George, o rebelde, tornou-se um jardineiro tranquilo. Cliff, a estrela pop, tornou-se vinicultor. Ambos descobriram que a fama era vazia e que a verdadeira paz vinha da terra. Quando George morreu em 2001, Cliff ficou profundamente triste. Ele não falou sobre a rivalidade entre eles nem sobre as paradas musicais. Simplesmente disse que George era um cara maravilhoso, cheio de amor pela humanidade. Ele respeitava o homem que George havia se tornado. Agora, aos 85 anos, Cliff Richard lançou um livro chamado A Head Full of Music, uma cabeça cheia de música. Nele, ele relembra as canções que marcaram sua vida, de Elvis aos Everly Brothers. Mas a revelação mais chocante diz respeito a George Harrison. Durante anos, as pessoas pensaram que George menosprezava Cliff. Achavam que George era descolado demais, artístico demais, besouro demais, para se importar com Cliff Richard. Mas Cliff revela uma conversa secreta que muda tudo. Ele compartilha uma lembrança de uma época em que as barreiras caíram e a verdade veio à tona. George Harrison disse a ele 4 palavras que Cliff jamais esqueceu. Sem Shadows, sem Beatles. Isso é uma bomba. O besouro silencioso, o artista sério, admitiu que sem Cliff, Richard e os Shadows, os Beatles não existiriam. Ele reconheceu que Cliff abriu o caminho. Ele admitiu que os Shadows mostraram a eles como ser uma banda. Cliff escreve sobre isso com imenso orgulho. Você consegue sentir a emoção nas páginas. O garoto que sentava no cinema pensando, eu consigo fazer melhor, acabou crescendo e dizendo, eu não teria conseguido sem vocês. Foi a maior demonstração de respeito. Não se tratava de quem vendia mais discos ou quem era mais descolado. Tratava-se de reconhecer a linhagem. Cliff foi o pioneiro e George foi quem pegou a tocha e seguiu em frente. Essa história é importante porque nos ensina uma lição vital sobre sucesso e rivalidade. Frequentemente pensamos que rivais precisam se odiar para serem grandes. Pensamos que para um vencer, o outro precisa perder. Pensamos em Lennon versus McCartney ou Blur versus Oasis, mas Cliff e George nos mostram um caminho diferente. Eles competiam. Sim, George queria vencer Cliff. Cliff corria mais rápido porque George o perseguia, mas essa competição não os destruiu. Pelo contrário, os fortaleceu. Eles se aprimoraram mutuamente, como ferro afia ferro. Graças a George Harrison, Cliff Richard teve que gravar discos melhores e se manter relevante por décadas. Graças a Cliff Richard, George Harrison tinha um padrão a alcançar e superar. No fim das contas, eles estavam no mesmo timing.